Na semana passada, nós fomos até... Outras entidades já comentaram as condições de vida do além-túmulo, não foi isso? E agora a gente vai para esse, né? Entretanto, já muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Ele fala aí, quando Emmanuel tece esse comentário, eu acho que a gente pode compreender que já havia permissão de nós conhecermos algumas realidades sobre a vida espiritual, né? E só esperavam uma pessoa que tivesse esse perfil. E vem também sem filtro, né? Como diz ali, a pessoa comum, tipo assim, sem filtro, olhar como se fosse nós mesmo olhando o mundo espiritual, de uma maneira sem filtro, né? Então ele fala aí também que nesse livro André Luiz vai transmitir com todos os detalhes possíveis a sua experiência própria na vida espiritual, que abrange todas as possibilidades evolutivas, não é isso? Aí ele fala aí em círculo espiritual. Então, o que seria esse círculo espiritual? Eu entendo que são os trabalhadores, né, espirituais que estejam prontos assim para atender às necessidades, né, as referências e costumes dos espíritos desencarnados, ainda muito próximos da materialidade terrena. É isso? Sim. Isso, Rafa? Você entende assim também? Alô? Oi, Rafa. Oi. Oi. Eu entendo. Esse círculo, esse grupo de Emmanuel, André Luiz, todos esses espíritos que junto a Chico e a outros médiuns, trazem essas informações do mundo espiritual. Vamos dizer assim, esse círculo, talvez estava aguardando chegasse a esse círculo com essa disposição e essas possibilidades de trazer essas notícias. Sim. Entendeu? E são esses trabalhadores espirituais que já estavam prontos para atender essas necessidades. São essas necessidades que nós temos de saber algumas coisas do mundo espiritual, certo? Certo, é isso. Eles estavam aguardando alguém que pudesse trazer a notícia, assim, as próprias informações, né? Sim, entendi isso também. A gente tem aí também o Luiz Sérgio Cataguases, ele é bom, estudioso também, que também conhece bem aí André Luiz. Luiz, se ele quiser falar, ele também, de repente, pode comentar bem aí. Olá, Rafa. Aí, ó. Boa noite a todos aí. Na verdade, o entendimento é justamente esse, né? São os nossos irmãos, estes aqui que estiveram bem mais próximos de nós, né? Que avançaram aí no plano e que trazem realmente essas informações, conteúdos importantes para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento, a nossa melhoria, a nossa reforma, coisas bem atuais que estão aí a favor do nosso desenvolvimento espiritual, moral, né? Como já disseram aí outras oportunidades aí. É isso mesmo. Entendo assim também. O Espírito Emmanuel, nesse parágrafo aí, quando ele diz, entretanto, nós estamos trazendo ao nosso círculo espiritual, eu vejo, na verdade, Emmanuel foi o grande maestro da mediunidade de Chico Xavier. E ele tinha a missão
né, teve a missão de coordenar todo o trabalho das obras, todo o trabalho mediúnico de uma forma geral, mas principalmente aí a articulação dessas obras. Tanto que todas as obras do Espírito André Luiz e dos demais espíritos passam pela revisão de Emmanuel antes de serem publicadas. Então, na verdade, em meio a tantos poetas e a tantos espíritos desencarnados, faltava na equipe espiritual alguém que pudesse trabalhar justamente essa vida no além, mas não com o olhar de alguém já desapegado do planeta Terra. Alguém que ainda tivesse alguma ligação com o planeta. Porque muitos espíritos desencarnam, passado o tempo, eles não têm muita ligação mais com aquele grupo que está ali. Quem já tinha feito esse trabalho, mas aguardava ainda a vinda de Chico Xavier e de André Luiz, era a Dona Ivone do Amaral Pereira, que ficou lá com memórias de um suicida muito tempo guardado. A Zilda Gama e outros médiuns, né, de renome que tinham essa facilidade de transmitir conhecimento através desses espíritos. Mas na equipe do Chico ali, na equipe de trabalho do Emmanuel e do Chico, eles precisavam ainda desse espírito, com esse olhar de pesquisa da vida no mundo espiritual para colocar para a Terra. E aí surge o Espírito André Luiz com essa habilidade, né? Porque se a gente parar para pensar, o Espírito Emmanuel já está desligado, já tinha reencarnado na Terra, a última reencarnação há muitos anos. Então ele não tinha aquele mesmo vínculo que outros espíritos, como André Luiz, ainda possuíam. Aí a gente tem uma pergunta, né? Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de nós, né? De toda a gente. Aí no livro dos Espíritos, o Kardec, na questão 628, nos diz que é preciso que cada coisa venha a seu tempo, né? Então, quando vem esse livro escrito por André Luiz, é porque era o momento de vir mesmo, né? A gente precisava primeiro estar preparado para ouvir, né? E saber o que viria, não é isso? Com certeza. A própria Bíblia traz isso, né? Que o próprio Cristo veio na plenitude do tempo, ou seja, ele veio no momento certo. A espiritualidade não trabalha fora da época, nenhum trabalho, né, é fora de época. Isso. Continuando, certamente que inúmeros amigos, né, numerosos amigos, sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se falasse da aviação, da eletricidade e da radiofonia, né? Realmente tem coisas que ele fala que a gente diz assim, mas isso acontece no mundo de lá, né? E a gente acha engraçado, a gente acha impossível. Não sei se vocês se lembram, anos atrás tinha um desenho animado que falava do futuro, né? Que tudo que a gente achava que nunca fosse acontecer, estava lá no desenho. E hoje, tudo que acontecia lá, está acontecendo realmente, né? Então, a gente imagina como seja o mundo espiritual, né? E como vem agora no livro, falando coisas que a gente não se lembra, digamos assim, né? Ou que a gente não tem conhecimento, a gente acha, às vezes, até engraçado, né? Mas vamos em frente, né? Quer falar, Luiz Sérgio? Pode falar. Realmente muito bem posicionado aí o que você falou, o que está escrito, né?
é porque tudo que nós hoje está acessível a nós, né, de alguma forma já foi desenvolvido. Vamos lendo o capítulo 20 do Evangelho, onde fala a respeito das necessidades do homem, né? Por como que Deus planeja a evolução e tudo aquilo que Deus faz com que nós, dentro da nossa intelectualidade, consiga desenvolver, né? E o que está dizendo nesse parágrafo aí é que tudo que nós conhecemos hoje já foi desenvolvido há tempos atrás, mas é necessário que o homem, através da sua intelectualidade, através dos seus estudos, coloque em prática tudo aquilo que já foi projetado há algum tempo em outros mundos, né? Como tudo o que nós temos aqui hoje já foi desenvolvido. Muito bem colocado nesse parágrafo aí. Tá certo? Certo. A Sueli está no grupo também. O Rafael fez uma colocação, desculpa aí, Rafael, você fez uma colocação bem interessante aí na sua fala anterior, é o seguinte, é que nós, tudo que é acessível a nós hoje, em termos de estudo, em termos de material, né, didático, que os nossos irmãos aí, os espíritos estão ditando para nós, é tudo aquilo que realmente nós precisamos para essa época. Esse é o momento. E justamente o Emmanuel vem trazer para nós algo que a gente precisava no momento certo. E não é que nós precisamos, porque o conhecimento, o aprendizado é contínuo, né? Você lê hoje, lê amanhã, lê o ano que vem, e cada vez que você lê um pouco mais, você tem uma visão e um entendimento mais amplo, mais melhorado ainda, né? Isso. Justamente. Ele vai falar aqui no parágrafo seguinte, assim, que a surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais do que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. É isso que você acabou de falar, né? Que cada vez que a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa estar sempre, né, em busca, né? E cada vez que essa busca acontece, a nossa visão também é uma visão diferenciada, né? É uma nova aprendizagem. A cada dia você evolui, ou deve evoluir, né? Né, Rafa? Sim, sim. Rafa Sincero. Tem a Sueli também. A Sueli, que a primeira vez que eu li Nosso Lar foi em cima do livro dela. O livro dela é todo estudado. Eu acho que eu tenho ele aqui até hoje. O meu também é assim. Todo escrito, todo rabiscado. Bom, reportamos-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades e experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Eu acho que tudo que os espíritos nos revelam ampliam nossos horizontes, né? De conhecimentos, de entendimentos, assuntos que nós temos interesse íntimo e que muitas vezes ultrapassam as barreiras da materialidade, né? As informações que a gente tem recebido são muito importantes em nosso processo evolutivo, né? Mas a gente não pode deixar de lado tudo que é nosso, a gente não pode... Tudo aquilo que é preciso que a gente conheça, a gente precisa conhecer, né? A gente tem que, ao mesmo tempo que a gente lê, que a gente estuda, a gente tem que colocar isso em prática, né? Então, não é só o conhecimento, é o saber por saber. É o saber e colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, né?
Rafa? Sim. Então, quando o Emmanuel traz essa... O primeiro a sorrir, a estranhar, foi o próprio Chico Xavier, né? Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Falhou um Opa. bocadinho, mas estamos. Quando o Emmanuel vai falar aí que muitos vão sorrir e estranhar as colocações, o primeiro a estranhar foi o próprio Chico Xavier. O Chico, quando começou o texto a falar de holograma e falar de comunicação e espécies de comunicações que hoje a gente reconhece como videoconferência e acha normal, como isso que está acontecendo aqui, já tem no livro desde 1943, 44. Então, o Chico acha aquilo muito estranho e vai até a FEB. Chico era muito amigo eu acho que à época era o Vantuil, Zeus Vantuil. Ele vai à FEB conversar com outros amigos, porque ele fala assim, olha, eu estou sendo mistificado. Olha o que o Espírito está escrevendo. E o Chico não entende aquilo. E aí Emmanuel começa a colocar, olha, muita gente estranha aquilo que não é habitual. Mas, no entanto, a gente precisa perceber que a essência da obra é o cerne principal aí, é o cerne, né, da questão que o Emmanuel vai colocar. Qual é a essência da obra Nosso Lar? A essência da obra é a descoberta de nós próprios. É nós termos a capacidade de nos enxergarmos como espíritos imortais. E a doutrina espírita servindo de instrumento para essa nova realidade a fim de viabilizar a prática disso, uma vivência real do Evangelho de Jesus. Então, o Emmanuel chama atenção para a essência da obra, mostrando o seguinte: tem muita gente que observa a doutrina espírita e observa o fenômeno. E o fenômeno é pobre. Tem cura, tem tudo quanto é trabalho dentro da doutrina espírita, de cura, de passe, disso, daquilo outro, de palestra, disso, mas o fenômeno, pelo fenômeno, é pobre. Se a gente não for capaz de reconhecermos como espírito imortal, é só fenômeno. Não tem nada além de fenômeno. Então, a gente tem muito evento espírita, mas pouco espiritismo de verdade. É isso que fala no parágrafo seguinte, não é isso? Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem, né? Então, a gente precisa ser ferramenta do bem também, não é mesmo? E ele diz aqui que nós temos que compreender realmente que nós somos espíritos imortais, destinados à perfeição, não é isso? Sujeitos à lei, para mim, de causas e consequências, né? E fala aqui também que a gente dá a entender que a gente recomeça a nossa história muitas vezes, não é isso? Quando ele diz aí, o homem terrestre não é um deserdado, né? É um filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne,
aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. É isso que a gente comentou. Né? Alguém pode continuar? Como estava dizendo o Rafa, né, o fenômeno praticamente se esgota nele mesmo, né? Ocorre o fenômeno, é feito e acabou. Agora, dentro de nós, para a nossa história, para o nosso dia a dia, para o nosso pensamento, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, né? O que aquele fenômeno está traduzindo para nós. Então, essa literatura visa justamente isso, a gente fazer um embasamento da nossa vida em termos da realidade espiritual. Sim. Né? Isso mesmo. Vamos continuando? Vamos seguindo. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. A gente não pode se esquecer, né, que a nossa vida atual faz parte de um conjunto dessas informações todas que a gente tem, né? E que ela é também imprescindível para o nosso processo evolutivo, né? Então, esse intercâmbio que existe com o invisível, ele é um movimento sagrado, né? Mas que a gente não pode se descuidar das nossas necessidades próprias, né? Porque o que a gente aprende é que o verdadeiro espírita é aquele que aproveita os ensinamentos que nos são dados, né, pelos espíritas, né, para ser melhor. É isso? Rafa? Sim. Essa ideia do cristianismo puro, ela é muito importante. A gente vai ver com o André Luiz e com todas as obras subsidiárias de Chico Xavier uma única tentativa, que a gente não consegue avançar para outro degrau, para outro espaço, enquanto a gente não cumpriu o primeiro. Qual é o primeiro? O primeiro é a formação da mentalidade cristã. Qual é a proposta da doutrina espírita? A proposta do espiritismo é trazer Jesus de volta ao coração da humanidade. Essa é a proposta principal da doutrina espírita, porque a mensagem do Cristo havia se perdido. Então, todo o esforço do Espírito Emmanuel, todo o esforço de todos os médiuns, todo o esforço da espiritualidade é resgatar o cristianismo primitivo, o cristianismo puro trazido por Jesus. E muitas vezes as pessoas não percebem isso. Enquanto a gente não conseguir formar a mentalidade cristã que está no Evangelho, nós não temos como trazer outras mensagens, por mais que a gente comente aí sobre o mundo espiritual, máquinas, aparelhos que estejam captando as nossas vibrações, as nossas alterações, captando os médiuns, tudo isso é válido. Mas se a gente percebe bem das obras, ainda que elas tratem de alguns grupamentos da ciência, estejam trazendo alguns termos técnicos, todas elas vão convergir para o seguinte: melhoramento moral do homem e da sociedade.
celular para carregar. Ele já estava carregando de dia? Não. Então é isso. Tava não. Tava o quê? Continuando aqui. Rafa, às vezes ele quer falar. Está colocando o telefone para carregar. Então, vamos lá. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a Terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Então, ele fala aqui que André Luiz vai nos transmitir aqui no livro com detalhes, detalhes assim, que foram possíveis, né? Na sua experiência na erraticidade, não é isso? Isso aí. Eu vejo também, né, quando coloca ali face a face, que eu não consigo entender um pouco disso. Por exemplo, hoje, nós encarnados, né? Eu posso ser a pior pessoa do mundo, eu jogo um terno, ando bonito, eu passo para a sociedade, chamo até de doutor. Quando vocês passam para o mundo de lá, não adianta isso. Quando você fala face a face, é com você mesmo. Então, o seu perispírito vai demonstrar quem você realmente é. Vai estar impregnado quem você... Não tem como se esconder do mundo de lá. Então, essa face a face, eu entendo um pouco disso. A gente vai se ver como a gente é. Sem máscara, sem filtro. Consegui compreender um pouco também. Sim. Mas é isso que ele fala. O André Luiz vai mostrar isso para a gente no livro, né? Que como a gente é realmente, é só nós, com a nossa própria consciência, né? Eu gostaria de me posicionar a respeito desse tema, que essa frase, esse parágrafo, ele é bem interessante, porque nós, como disse o nosso companheiro Rafael, viver Cristo, né, como o Chico viveu, né, dando aí seu testemunho presente na caridade, isso é uma tarefa bem difícil, porque as condições e a forma com que Chico trabalhou para nós não é que seja impossível, mas é um trabalho bem difícil. E Chico viveu realmente a Jesus, né? A gente é presente a tudo isso que ele, a grande obra que ele trabalhou. Mas interessante nesse parágrafo aí é que, assim, muitos dizem assim, né, que os que criam a maior dificuldade para a espiritualidade são os espíritas, né? Porque achamos de conhecer o Evangelho, de conhecer vários capítulos, várias literaturas da doutrina, né? Mas chegamos lá, nós nos surpreendemos que nós não praticamos nada ou muito pouco daquilo que nós aprendemos. Acredito que essa seja a maior dificuldade do espírita, né? É viver o Cristo, viver o Evangelho e viver o amor. Entendo que nesse parágrafo é a maior dificuldade de todos nós, né? Portanto, é necessário que realmente busquemos a prática do amor para viver Cristo, né, realmente. Não somente nas palavras, mas também nos nossos gestos e nos nossos atos aí. Ele fala que não é suficiente trabalhar nas obras de boa vontade, né? Numa casa espírita, sem conhecimento também é necessário, né? E todo espírita deve se preocupar com isso, em se conhecer e estudar muito, não é isso? Então, a gente precisa conhecer, estudar. Não basta a gente, por exemplo,
falar, eu sou espírita, eu trabalho numa casa espírita. Mas isso qualquer um pode fazer, né? Agora a gente precisa se conhecer, ver se a gente está preparado mesmo, se a gente está enfrentando. Você fala em Chico. Chico foi uma pessoa especial. Muitas vezes eu me pergunto assim, eu aceitaria ter uma vida, né, que Chico teve, né? Uma vida de muito sofrimento? Não sei, né? Será que algum de nós, né, que está aqui, aceitaria essa vida dele? Mas cadê a Sueli? A Sueli pode falar aí, ó, sobre isso. A Sueli tem uma visão boa sobre isso aí. A Sueli está muda. Mas a Sueli... Diz ela que ainda não está habituada com a tecnologia. Mas eu lembro quando a gente estudava, ela falava assim, Rafael, para a gente é difícil. Para esses espíritos, eles têm um entendimento diferente. Ao passarem pelas provas, eles passam com outro olhar, um olhar que a gente às vezes não consegue ter. Então, aquilo que para a gente parece algo intransponível, muitas vezes para eles não é. Por isso que o Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, vai falar assim, a mente é o espelho da vida. Porque, na verdade, aquilo que vem... se a gente estuda na física o jogo do espelho, aquilo que passa pelo espelho, ele passa e reflete. Ele, ao passar pelo espelho, ele acaba ganhando um reflexo de acordo com o tipo de espelho. Então, a mente é o espelho da vida e não a vida é o espelho da mente, que é mostrar o quê? Cada mente vai decodificar de um jeito, vai refletir a vida dentro de si de um jeito. Porque cada mente tem a mesma mensagem recebida por mim e pelo Chico, elas têm impactos diferentes, né? Em cada um de nós. Porque o entendimento dessas almas são diferentes. Diferentes. Gente, a gente já está com 8 minutos além do nosso tempo e tem um último parágrafo. Vamos ao último parágrafo dessa parte ou a gente deixa para a semana que vem? De espiritismo, espiritualismo, espiritualidade. Então deixa semana que vem. Não é melhor? Sim, tá ok. Aliás, o pessoal pode ler esse parágrafo aí. A gente fica lendo ele umas 300 vezes. Pois é. Isso aí. Eu só vou ler só para a gente finalizar e a gente pensa e discute a semana que vem, tá? Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Certo? Boa noite, então. Obrigada, tá? Foi muito bom.